O trailer da série da Echo me deixou empolgado demais. Desculpa, eu acabei atrasando a análise, infelizmente eu não tive como fazer antes, mas agora chegou a hora. Todos os episódios da série vão sair no dia 10 de janeiro, e a série vai mostrar a volta da Alaqua Cox como Echo, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk e Charlie Cox como Demolidor. E eu já vou começar pelo mais interessante, o final do trailer. Na última cena da prévia, o Rei do Crime pergunta quem é o monstro ali, e a Echo aparece apontando uma arma na cara dele. Ele aparece com um tapa-olho, algo fiel às HQs, quando Fisk fica cego temporariamente depois de tomar um tiro no rosto a queima-roupa da Echo. É legal lembrar que na cena que ele tomou o tiro em Gavião Arqueiro, pouco antes do disparo, ele fala pra Maya: Sometimes family doesn't see eye to eye. Essa é uma expressão do inglês que, apesar de significar desentendimento, usa o olhar metaforicamente para ilustrar essa discordância. Curiosamente, quando ele disse isso, ela atirou no olho dele. Essa parada das HQs acontece em Demolidor número 15, no arco de 1998 do Homem Sem Medo, quando a Maya atira no Rei do Crime a queima-roupa, justamente por descobrir o envolvimento dele na morte do pai dela. No quadrinho, ele ficou temporariamente cego dos dois olhos, então eu não duvido nada que nessa cena, depois de ser chamada de monstro, a Maya atire nele de novo, dessa vez no outro olho dele, só pra completar o visual dessa HQ. A parede rachada na casa do Fisk quando era criança, e toda essa história dele matando o pai na martelada que a gente viu na série da Netflix, também vem desse mesmo quadrinho. Aliás, tem uma cena no trailer do Rei do Crime encarando uma espécie de pintura feita apenas com tons de cinza, que lembra uma versão um pouco mais escura da mesma pintura que ele admirava na série da Netflix. E na série ele admirava a pintura porque lembrava da parede da casa dele, que ele ficou encarando logo depois de matar o próprio pai. Isso realmente mostra que eles vão utilizar muito da história da série da Netflix no MCU. Também tem uma cena bem rápida de uma parede toda rachada no trailer, traçando um paralelo com essa história do passado do Wilson Fisk. E só um comentário rápido, o traje que ele usou no final de Gavião Arqueiro vem de uma HQ do Homem-Aranha chamada Negócios de Família, o que representa bem esse momento dessa relação dele com a Maya. E quem pediu pra usar esse traje especificamente no episódio foi o próprio Vincent D'Onofrio. Não estava nos planos ele aparecer vestido daquela maneira, mas o próprio ator solicitou e a Marvel aceitou. Voltando pro trailer, tem uma cena muito rápida que mostra o Charlie Cox de volta como Demolidor. O traje tá bem mais escuro, parecido com o da série da Netflix, e com certeza é diferente do que a gente viu lá em Mulher Hulk. Não tem mais os detalhes amarelos daquele uniforme que era inspirado na primeira aparição do personagem. E ele parece estar lutando contra a própria Echo em um lugar que aparece em um outro momento do trailer, quando a Maya apareceu atacando alguns seguranças. Mas eu vou falar dessa outra cena mais pra frente. Agora vamos para cenas da infância da Echo. A menina que interpreta a versão mais jovem da Echo é prima da atriz principal na vida real e apareceu no episódio 3 de Gavião Arqueiro. Ela ainda parece muito nova nesse trailer, ela não cresceu muito, e a produção da série da Echo começou logo depois do fim de Gavião Arqueiro. Tinha uma cena deletada de Gavião Arqueiro que mostrava o Wilson Fisk convidando a Maya para tomar sorvete na escola de artes marciais dela. Será que essa cena da série também poderia ser uma cena deletada de Gavião Arqueiro? Será que podia ser uma continuação da cena deletada? É legal lembrar também que essa sequência da infância da Maya acontece em 2007, antes dos eventos da série do Demolidor na Netflix e antes do Tony Stark se tornar Homem de Ferro no MCU, antes da Batalha de Nova York e tudo mais. Nos quadrinhos, a Maya é da tribo Cheyenne, mas a produtora executiva da série confirmou que no MCU reimaginaram ela como membro da tribo Choctaw, da região de Oklahoma. E isso vai ser importante mais pra frente nessa análise. A cena do sorvete mostra a Maya saindo de uma escola privada em Nova York. O sorveteiro trabalhava na saída da escola. Essa parada da escola alinha com a história dela nas HQs. Depois de adotar a Maya, o Rei do Crime percebe um talento enorme nela, o poder de imitar qualquer movimento que via, e então ele manda ela para a escola mais cara que o dinheiro pode pagar, onde ela se torna uma exímia artista, dançarina e pianista. No MCU, o pai dela ainda estava vivo nessa época, e o Fisk era como um tio e não um pai adotivo. E a produtora executiva da série também confirmou que ela não vai ter esse poder semelhante ao do treinador, de replicar movimentos. Mas isso mostra que o Rei do Crime viu potencial na Maya e investiu nela, assim como nos quadrinhos. Muito provavelmente é ele que tá pagando por essa escola aí. O vendedor de sorvete fala pra Maya que não sabe o que ela estava falando de maneira bem grosseira, o que irrita o Fisk. Ele aparece de novo com o clássico terno branco dos quadrinhos, igual ele usou no último episódio da série do Demolidor na Netflix e em Gavião Arqueiro também. Aliás, na série da Netflix ele tinha um armário inteiro só desses ternos brancos. Quando ele vai atrás do vendedor de sorvete, o ombro dele cobre quase toda a imagem, lembrando daquela silhueta que aparece na sequência de encerramento do episódio 5 da série do Gavião Arqueiro. Quando ele soca o vendedor, o soco e o grito de dor do cara ecoam durante as imagens seguintes.
Um detalhe legal que condiz com o nome da série. Claro, a Echo tem deficiência auditiva, mas esse detalhe pode estar indicando que o soco é tão forte que ela até consegue sentir a vibração e as ondas geradas pela porrada. O rei do crime ergue a cabeça do cara e por um breve momento a gente imagina que ele se sentiu mal pelo que fez, que ele ia parar e dar só um sermão, mas na real ele só tava ajeitando o rosto do cara pra bater mais. Depois a mão dele aparece toda ensanguentada e treme igual acontecia na série da Netflix quando ele espancava pessoas com fúria descontrolada. E o anel que aparece no dedo dele é exatamente o mesmo que ele tava usando no último episódio de Gavião Arqueiro. Mas a gente ainda não viu no MCU as tradicionais abotoaduras que ele usava na manga da camisa na série da Netflix. E a jovem Maya assiste o Fisk atacando o vendedor de sorvete sem estranhar, como se tivesse acostumada com a situação, como se ela já tivesse visto aquilo acontecer antes. Em seguida, o trailer faz uma transição para a cara da Echo no presente, já mais velha e com uma luz vermelha refletida no rosto, mostrando que ela também se tornou uma assassina fria depois de crescer. Depois ela aparece atacando alguém e atravessando uma parede de uma pista de skate que vai aparecer bastante ainda nesse trailer. Aí a Maya Lopes visita um túmulo, provavelmente do pai dela, William Lopes. Aparentemente ela tá carregando um uniforme vermelho com listras brancas nas mãos, que seria o próprio traje da Tracksuit Mafia. Talvez esse seja o exato traje que o pai dela estava usando quando ele apareceu na cena da Maya criança, que também é a mesma roupa que ele estava usando quando foi assassinado pelo Ronin. E o túmulo parece que foi cavado pouco antes da cena, então essa cena provavelmente acontece durante o blip, no velório logo depois da morte do pai dela. E seguindo para essa linhagem indígena dela, tem algumas coisas que me chamaram a atenção nesse trailer. Tem uma cena de uma mulher que eu imagino que seja a mãe da Maya dando à luz no meio da chuva, aparentemente em uma floresta, mas usando roupas de hospital. Talvez a gente também veja o nascimento da Maya na série, igual a gente viu do namoro em Pantera Negra 2. Mas é curioso que ela esteja usando roupas de hospital em um lugar aberto no meio da natureza. Ela também parece estar com uma pulseirinha de hospital. Será que ela fugiu do hospital ou algo do tipo? Uma outra cena mostra o que parece ser a Maya criança acampando com o pai. Ele parece estar imitando um jacaré com as mãos. Isso lembra a cena dela criança brincando com sombras com o pai na série do Gavião Arqueiro. E existe uma lenda da tribo Choctaw, uma história de um jacaré que ensina um péssimo caçador a se tornar o melhor caçador de todos. Talvez com essa imitação do jacaré, o pai estivesse contando essa história pra Maya, ensinando a Maya como trabalhar pro tio Fisk quando ela se tornasse adulta. Também tem uma outra cena muito interessante. Uma pessoa aparece no meio da tribo indígena com várias pessoas em círculo ao redor dela. Parece que essas pessoas estão assistindo algum tipo de apresentação ou partida esportiva. Pelo bastão na mão da pessoa ao centro, eles devem estar jogando um esporte chamado stickball, um esporte criado pelos povos indígenas norte-americanos e que foi uma espécie de precursor do lacrosse. Esse esporte é jogado pelos Choctaw até hoje. O stickball tradicionalmente podia ser jogado por centenas de pessoas, os jogos podiam durar vários dias e era muito mais do que apenas um jogo para os índios. Era uma maneira de se manter a paz entre as tribos. Existem registros do jogo ter sido jogado pelos indígenas desde meados dos anos 1700 e o stickball tinha várias funções, como ajudar no preparo físico deles para batalhas, resolver desavenças, acabar com conflitos e às vezes eram jogados também em festivais como forma de celebração. Na cena parece ser uma mulher jogando. Historicamente, esse esporte era jogado apenas pelos homens das tribos no passado, mas de algumas décadas pra cá as mulheres passaram a jogar também. E em uma cena também a Maya é arremessada contra uma máquina de pinball com tema de Velho Oeste. Dá pra ver um cactus, um coiote e um cowboy. O período do Velho Oeste é um período muito conturbado para os nativos americanos. Eles foram traídos pelos americanos por causa de ouro e minérios, foram caçados, expulsos das terras deles e ainda eram na maioria das vezes pintados como vilões dessas histórias. Eu não vou entrar em muitos detalhes da história dessa época, mas só pra você ter uma ideia, o famoso Buffalo Bill, que muitas vezes é lembrado como um grande herói do Velho Oeste, ganhou esse apelido porque ele matava búfalos. Os búfalos eram sagrados para os índios. Os índios usavam a carne como alimento, a pele para fazer roupas, os ossos para construir moradia e aproveitavam tudo. Eles basicamente sobreviviam dos búfalos e só matavam os animais quando absolutamente necessário. Aí veio o Buffalo Bill e começou a matar búfalos simplesmente para os índios não terem mais como se sustentar, para expulsar eles da própria terra. Ele alega ter matado mais de 4.000 búfalos em menos de 2 anos, e mesmo assim é considerado um herói. Saber dessa história dos índios no Velho Oeste transforma esse pequeno detalhe em algo muito maior. A Maya ser arremessada contra uma máquina de pinball retratando cowboys carrega um peso enorme considerando a origem dela.
O trailer também mostra uma personagem que foi confirmada pela Marvel com o nome de Shula. Ela parece estar em uma espécie de igreja indígena durante alguma missa ou ritual religioso. Os índios da tribo Choctaw foram, em maioria, convertidos para o cristianismo ao longo dos anos nos Estados Unidos. Também aparece no trailer uma cena desse povo indígena dançando no que parece ser algum tipo de cerimônia. As duas pessoas que aparecem estão numeradas com o número 60 e 61. Então pode ser que o evento do Stickball nessa série seja uma celebração e não uma resolução de conflitos. Aliás, em uma outra cena do trailer que também parece ser desse evento de Stickball, a gente vê um guerreiro enorme chegando no campo. O cara parece ser gigantesco mesmo. Os ombros dele cobrem quase toda a imagem, em paralelo com aquela cena do Rei do Crime no começo do trailer. Tem uma imagem da Echo descendo de uma moto com foco na prótese dela na perna. Aqui é legal lembrar que a personagem não tem prótese na perna nos quadrinhos. Isso é uma característica da própria atriz, da Laqua Cox, que a Marvel abraçou no MCU como parte da personagem. Depois o ator Andrew Howard aparece no trailer. Ele também apareceu em Agentes da S.H.I.E.L.D. como Luther Banks, o braço direito da Rosalind Price na terceira temporada, um agente da HCU que ajudava ela a caçar inumanos por ordens de Gideon Malik. É legal lembrar que Gideon Malik, o cara que mandou eles caçarem inumanos, era membro do Conselho de Segurança Mundial e dava ordens para Nick Fury no primeiro filme dos Vingadores. Mas nessa série, o Andrew Howard não parece estar interpretando o mesmo personagem. É legal lembrar que o agente Banks foi assassinado em Agentes da S.H.I.E.L.D. Depois tem uma outra cena nesse mesmo lugar onde ele aparece com alguns corpos estirados no chão em chamas. Em algum momento, depois dele sair dessa espécie de armazém, vai rolar alguma treta por aí ou alguma explosão. E tem uma outra cena do trailer que mostra justamente uma explosão na cidade de Nova York. Esse ângulo é Nova York vista do Brooklyn. Talvez essa seja exatamente a explosão nesse lugar onde o personagem do Andrew Howard aparece. Em uma outra cena do trailer, vemos esse mesmo personagem misterioso do Andrew Howard apontando uma arma para Maya e mais alguém, ambos com as mãos amarradas, naquela mesma pista de skate que apareceu mais cedo. Tem uma imagem pesada no trailer de um homem morto e sangrando pela boca, nariz e olhos. Ele também apareceu em uma outra cena do trailer atrás do personagem do Andrew Howard, aparentemente naquela mesma pista de skate. Também vemos no trailer mais uma personagem com o nome confirmado. Ela vai se chamar Bonnie, e ela também parece estar na mesma pista de skate, a julgar pelo fundo da imagem, que é exatamente o mesmo fundo da cena do homem morto. Essa série vai ser muito mais pesada do que a gente está acostumado a ver no Disney Plus. Outro exemplo disso é a cena que um homem toma um tiro no pescoço, a queima-roupa. Dá pra ver até a marca de onde a bala entrou. Depois a gente vê o Wilson Fisk deixando um cadáver pra trás enquanto embarca em um avião e a Maya aparece na frente dele. A produtora executiva da série também disse na entrevista dela que a Echo vai ser uma vilã nessa série. Provavelmente a gente vai ver ela trabalhando junto com o Fisk algumas vezes durante os episódios. Talvez muita coisa da série aconteça ainda antes de Gavião Arqueiro. Isso faz sentido também quando a gente lembra que na cena em que o Demolidor aparece, ele aparentemente estava tretando com a própria Echo, então isso deve ser do período que ela ainda era vilã antes de mudar de lado ali no fim de Gavião Arqueiro. Ou talvez ela não tenha mudado de lado mesmo, ela só esteja pistola com o Rei do Crime e continue sendo uma vilã. Isso a gente vai demorar pra descobrir só na série mesmo. Tem uma cena que mostra um Monster Truck passando por cima de umas vans e esmagando os homens que estavam dentro. E tem mais cenas de ação insana. Um homem atira no ombro do outro enquanto a Maya assiste. E aparentemente é nesse lugar que rolou a treta dela com o Demolidor, a julgar pelo fundo das imagens. Depois a Maya aparece chutando uma cadeira no rosto de um homem. Os homens que lutam contra ela usam camisetas com a palavra segurança escrita no peito. Ela chuta o outro que sobrou na perna, pega ele pelo pescoço e o trailer corta pro mesmo momento do Fisk segurando o vendedor de sorvete, mostrando que foi naquele momento que a Maya aprendeu a fazer isso. Depois volta pra Maya espancando um segurança de novo, mas aí já parece ser outro segurança, mais cabeludo do que o que ela pegou pelo pescoço. E o Fisk fala nesse exato momento do trailer que eles dois são iguais, o que alinha com essas duas cenas sendo interligadas. Nesse trailer também tem uma sequência de várias imagens muito rápidas. Em uma aparece uma mulher de branco, aparentemente deitada e assustada. Depois uma espécie de soro. Aí a Maya sendo ameaçada com uma arma colada na testa. Um campo de plantação de trigo. A cena da morte do pai da Echo com ela abraçando ele, inclusive com a marca do sangue da mão dele no rosto dela. Depois algumas plantas com luz emanando de trás delas. A mão de uma mulher agarrando em um tecido, numa cena em preto e branco. Talvez aquela mesma mulher que aparece assustada no começo dessa sequência de imagens rápidas. Aí alguns globos de discoteca no teto da pista de
skate, um deles com um anel em volta lembrando o planeta Saturno. E falando em Saturno, é legal comentar que nos quadrinhos o planeta do Thanos, Titã, é na verdade uma lua de Saturno. Depois aparece a Echo pilotando uma moto, depois aparentemente ela aparece quebrando o pescoço de um cara no mata-leão, e por fim a jovem Maya de mãos dadas com Wilson Fisk logo depois de testemunhar ele espancando o vendedor de sorvete até a morte. E tem mais alguns detalhes interessantes nesse trailer também. Tem uma cena de ação insana que parece a Maya pulando de um trem em cima de uma caminhonete que perseguia o trem pelos próprios trilhos. Também tem uma cena de um passarinho ferido em uma caixa que é de partir o coração. O logo da Marvel no trailer tá em preto e branco e todo rachado, igual a parede que aparece no trailer e também igual a fonte do novo logo da série. E no trailer a gente também vê por escrito a frase "No bad deed goes unpunished", que significa nenhuma má ação fica impune. Isso é o exato oposto do que o Duende Verde diz pro Peter em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Peter, no good deed goes unpunished. E a fala do Rei do Crime sobre quem era o monstro entre ele e a Maya me lembrou muito da conversa entre a Natasha Romanoff e o Bruce Banner em Era de Ultron, quando a Viúva Negra fala sobre tudo o que passou no Quarto Vermelho e diz pro Hulk que ele não era o único monstro ali. You still think you're the only monster on the team? Também lembra um pouco da fala da Wanda em Multiverso da Loucura, tentando alegar que ela não era um monstro e só queria proteger os filhos. I'm not a monster, Steven. I'm a mother. Nas HQs, a Maya foi a primeira personagem a usar os trajes e o nome de Ronin. Ela também já foi membro dos Novos Vingadores, já teve interesse romântico com Demolidor, Gavião Arqueiro e Cavaleiro da Lua, já foi membro dos Vingadores principais e até já chegou a ser portadora da Força Fênix. A personagem tem uma história muito mais interessante nos quadrinhos do que a galera imagina. E se você quiser conhecer melhor essa história, para se preparar para assistir a série, eu conto tudo em detalhes nesse vídeo aqui. É só clicar e conferir. Valeu, um grande beijo e até a próxima!